Olá, queridas, a graça e a paz. Eu sou Marilza Nunes, eu congrego na comunidade cristã Graça do Alto, aqui em Campo Grande, e eu fui convidada pela pastora Cristiane Oliveira a fazer uma reflexão sobre mulheres guiadas pelo Espírito Santo. Então eu quero estar lendo em Atos 9, o versículo 36 até o 42, que nos conta da única mulher chamada de discípula na Bíblia. O nome dela é Dorcas. Eu quero estar lendo. Atos 9, versículo 36 ao 42 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Oh, glória a Deus! Dorcas é a única mulher na Bíblia chamada de discípula. Dorcas era uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Dorcas, ela foi um exemplo de mulher que era não só uma cristã, não só reconhecida como cristã, ela era discípula, ela servia, ela era um exemplo de mulher. E a palavra nos diz que Dorcas aqui, ela exercia sua fé através das obras, porque uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela não é apenas uma mulher que vai na igreja uma vez por semana e volta para casa e durante a semana ela vai trabalhar e volta e fica naquela rotina do automático. Uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela não se contenta apenas em ir na igreja e voltar. Ela quer mais. Ela atua, ela exerce a sua fé através das suas obras, como Dorcas deixou para nós essa lição. A mulher guiada pelo Espírito Santo, ela está atenta às necessidades do seu próximo. Porque Dorcas, ela observava qual era a necessidade das pessoas daquele lugar. Ela morava em Jope. Jope é uma cidade beira-mar. Então, ali, possivelmente, devia ter muitas mulheres viúvas que os maridos saíram para pescar e que os maridos se perderam em alto mar. Também poderia ter muitas mulheres abandonadas pelos seus esposos, com filhos pequenos. E nós estamos falando de uma época em que não tinha Bolsa Família, não se tinha aposentadoria, uma época em que as pessoas que estavam à margem da sociedade dependia e muito da ajuda dos parentes, da ajuda de alguém que fosse como Dorcas, uma mulher amável, uma mulher inspirada, uma mulher guiada pelo Espírito Santo. E a palavra diz que Dorcas, ela usou para abençoar as pessoas aquilo que ela tinha na mão.
uma agulha. Uma agulha na mão, era o que Dorcas sabia fazer. Dorcas, ela sabia costurar. Então, Dorcas, a palavra diz que ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha que bênção, uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela também deve estar cheia de boas obras. Quais são as boas obras que você, mulher, tem feito a serviço do reino? Talvez você pensa, mas eu não sei fazer muita coisa, irmã Marilza. Mas Dorcas sabia costurar. Então Dorcas abençoava as pessoas, porque naquele tempo não era como hoje, que você vai numa loja de R$ 15, você compra uma blusinha, você compra uma saia, você compra um vestidinho nas lojinhas de 20. Não, naquele tempo não era assim. Era com muita dificuldade para você comprar um tecido, para você fazer, e isso Dorcas fazia com amor. Não existia naquele tempo uma máquina de costura moderna como as máquinas de hoje. Então, possivelmente, Dorcas costurava ali na mão. Quantas vezes Dorcas machucou seu dedo com aquela agulha e mesmo assim Dorcas continuava, porque Dorcas era uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Talvez você, querida, já foi machucada por ajudar alguém, por fazer algo e não recebeu em troca aquilo que no seu coração, e você não está errada, eu não digo que está errado alguém querer ajudar e ser, talvez, né, pelo menos valorizada. Poxa, a irmã fulana fez, que legal. Mas nem sempre, queridas, isso vai acontecer. A mulher guiada pelo Espírito Santo, ela não pode ficar esperando reconhecimento. Dorcas não fazia esperando que fosse reconhecida, mas quando Dorcas morre, o que que acontece? Aquelas pessoas, aquelas mulheres daquela rede de relacionamento de Dorcas, elas se sentiram abandonadas. Elas ficaram aflitas porque morreu Dorcas, uma mulher que tinha bom relacionamento com a sua vizinhança, uma discípula do Senhor, uma mulher cheia de boas obras, uma mulher que tinha prazer em levar as suas esmolas, a palavra que diz assim. E quando Pedro é chamado e que Pedro chega lá em Jope, a palavra diz aqui no versículo 39 que todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Queridas, uma mulher guiada pelo Espírito Santo, até depois de morta, ela é reconhecida, ela é amada, ela é exaltada. Foi isso que aconteceu com Dorcas, exaltaram Dorcas, Dorcas, ela morreu, Dorcas, a mulher que nos amava, Dorcas, que tinha um olhar diferenciado para nossas necessidades. Quando Pedro faz com que aquelas mulheres saiam, ele vai lá, ele se volta para o corpo, ele se ajoelha, ele ora. E quando Pedro leva ela, né? Ele pega ela pela mão, levanta ela, chama os santos, chama as viúvas, apresenta ela viva. Foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Queridas, que exemplo dessa mulher guiada pelo Espírito Santo. A vida dela foi uma vida de serviço, assim como o nosso Senhor Jesus. Uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela tem prazer em servir. Era o prazer de Dorcas, era ajudar aquele que estava necessitado. Talvez, queridas, muitas mulheres, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser exaltadas no trabalho na igreja, lá dentro. Ai, eu sou a líder disso, eu sou a líder daquilo.
Mas, queridas, líder de verdade é aquele que é líder dentro de casa e sabe qual é a maior liderança que uma mulher pode ter na vida dela cristã. Ela liderar o lar dela com amor, ela ser reconhecida pelos filhos, pelo esposo, como uma mulher de Deus, como uma discípula do Senhor. Que eu e você seja reconhecida como discípula do Senhor, mulher guiada pelo Espírito Santo, assim como foi Dorcas. Amém, queridas? Que o Senhor nos ensine a sermos exemplo de mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mulher que ama, mulher que serve, mulher que tem à sua volta relacionamento com pessoas, relacionamento de amor, de boas obras. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor para conosco. Nos ensina dia a dia, Pai, a sermos uma discípula amável, cheia de boas obras, porque a fé sem obras, ela é vã. Deve-se caminhar junto, ó Pai, fé e obras, que eu e as minhas irmãs sejamos como essa discípula do Senhor, Dorcas, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.